Olá, pessoal, tudo bem? O objetivo da nossa aula hoje é conversar um pouco sobre o tecido conjuntivo com uma propriedade especial, que é o tecido sanguíneo, e o seu produtor, que é o tecido hematocitopoético, tá? Em comemoração, isso só vem até de vermelho, tá? Para lembrar o objetivo da nossa aula de hoje, ok? Bem, a primeira questão que é importante que a gente relembre, tá? É que o tecido sanguíneo, ele forma a base do que a gente conhece como sangue. E o sangue, como vocês devem relembrar e saber, tá? Ele é essencial para a manutenção de todo as atividades corpóreas. Nós temos normalmente em torno de 7% do peso corporal de uma pessoa saudável, que corresponde a uma pessoa de 70 quilos, a em torno de 5 litros de sangue. Esse sangue, ele percorre todo o nosso corpo no interior de vasos sanguíneos que compõem o nosso sistema vascular, né, circulatório ou vascular sanguíneo, certo? E no interior desses vasos, ele então chega a todas as partes do nosso corpo, tá? O sangue ele tem uma série de funções, tá? E ele desempenha essas funções como qualquer tecido. Esse tecido ele também tem a sua parte líquida ou a sua parte, digamos, formada por células. As células aqui no sangue também são denominadas de elementos figurados e elas são as hemácias, os leucócitos e as plaquetas. Tá? Já a parte de matriz é o que a gente conhece como o plasma. Tá? Então, a matriz corresponde ao plasma sanguíneo. O plasma, que como matriz também, toda matriz, apresenta todos os seus constituintes fibrosos e a substância fundamental. Nesse caso, o plasma ele é a base para esse tecido, que é um tecido líquido, tá? Devido à grande concentração dos componentes da substância fundamental, entre ele a água, sais minerais e além de que algumas outras proteínas. O plasma, além de toda a quantidade de sais que estão associados ao equilíbrio osmótico, à manutenção de pH, tá? Regulação de permeabilidade de membranas, toda essa parte. O sódio, ele também está envolvido, os eletrólitos também estão envolvidos em permitir efetivamente um processo de manutenção das mais variadas partes do nosso corpo em equilíbrio, tá? Além disso, no interior da matriz, nós também temos uma série de proteínas, dentre as quais a albumina e o fibrinogênio são as em maior concentração. A albumina é uma proteína globular que também está associada a equilíbrio osmótico e também serve atua como tampão na regulação do pH no sangue. Tá? E o fibrinogênio é uma proteína essencial para que ocorra a coagulação sanguínea. Tá? Além disso, nós também temos outras proteínas, como as imunoglobulinas, né, que estão associadas à defesa do nosso corpo. A grande função, né, do nosso sangue é transportar substâncias que são normalmente nutrientes, os gases respiratórios, hormônios, tudo isso são transportados no plasma sanguíneo, tá? Quando a gente coleta o sangue, a gente pode separar a parte do plasma da parte do elemento figurado, tá? E depois a gente pode fazer uma centrifugação aumentada ainda desse plasma e separar o que é conhecido como o soro, tá? Isso só é conseguido se utilizar durante a coleta anticoagulantes, tá? E aí o soro seria o plasma sem as plaquetas, principalmente, né? Porque as plaquetas, elas são pedaços de células, elas geralmente não saem na primeira centrifugação, elas permanecem normalmente no plasma sanguíneo, mas no soro a gente então amplia o tempo de centrifugação e aí você consegue separar, né, as plaquetas e também a parte do fibrinogênio. Então, o soro seria o plasma sem as plaquetas e sem o fibrinogênio, tá? Então, com incapacidade de passar pelo processo de coagulação, tá? A matriz é exatamente essa desse tecido. Em relação às células,
tá? Os elementos figurados, como eu havia comentado com vocês, nós temos pedaços celulares que são as plaquetas, as hemácias ou glóbulos vermelhos e também os leucócitos, que também são conhecidos como glóbulos brancos. As hemácias, além de glóbulos vermelhos, também podem ser chamadas de eritrócitos. Tá? Essas células, na verdade, o tecido como um todo, mas principalmente as células, são produzidas, renovadas e diferenciadas dentro de um processo que a gente chama de hemocitopoiese. A hemocitopoiese, ela ocorre em diferentes fases, dependendo do desenvolvimento do nosso corpo. Nas primeiras 6 semanas de desenvolvimento, as nossas células sanguíneas são células muito primitivas, são grandes e nucleadas, e elas aparecem inicialmente numa fase que a gente chama de mesoblástica. Para quem lembra, na citologia, ou melhor, na embriologia, a gente vê que os primeiros vasos sanguíneos e inclusive o próprio sangue são produzidos no final da 3ª semana. Tá? Especificamente a partir da parede do saco vitelínico e dentro do mesoderma lateral. Isso acontece a partir do 12º dia, e ali as células já começam a desempenhar a sua função de fazer, o sangue, no caso, de transportar substâncias. Tá? Depois nós passamos por uma fase que a gente observa, a fase a gente chama de hepática. Entre a 3ª semana e o 3º mês, que corresponde lá à 12ª semana, mais ou menos, eles acabam sendo produzidos sobre a parede ou no local onde a gente tem mesoderma. Posteriormente, a hemocitopoiese, ela fica sob responsabilidade do fígado, tá? No fígado, então, ocorre o desenvolvimento de células um pouquinho mais diferenciadas, são os eritroblastos, granulócitos e os monócitos, tá? Esses eritrócitos do fígado, eles são também anucleados, já são anucleados, têm uma vida bem curta, em torno de 50 a 70 dias, e eles apresentam um tipo de hemoglobina que a gente chama de hemoglobina fetal, tá? Que tem uma afinidade muito maior pelo oxigênio do que a nossa hemoglobina, agora a hemoglobina adulta, tá? No fim do período embrionário, as células tronco hematopoéticas, elas começam também a colonizar o baço, e do 3º ao 5º mês, tá? Esse órgão, que é o baço e o fígado, acabam então sendo os principais sítios de hematopoiese. Tá? Depois é que o baço começa a ser infiltrado por linfócitos, mas até mais ou menos o 5º mês, você tem especificamente ele também contribuindo no processo de hemocitopoiese. O timo da mesma forma, mas uma quantidade menor. E depois disso, tanto o baço quanto o timo acabam sim tendo responsabilidade associada exclusivamente à maturação de linfócitos, tá? A partir do 6º mês, nós vamos ter um declínio da atividade do fígado, tá? E aí, aos poucos, você vai ter a hematopoiese sendo assumida pela nossa medula óssea, tá? Então, esse processo é regulado por cortisol. É necessário que ocorra a produção do cortisol pelo bebê, para que a gente tenha aos poucos essa passagem para a medula fetal e tirando um pouquinho da questão do fígado, tá? O cortisol é secretado pelo próprio córtex da adrenal do feto, e na ausência desse hormônio, né, caso tenha algum problema, a hematopoiese, acaba permanecendo confinada no fígado, tá? E isso às vezes acaba sendo, digamos, um problema, visto que no pós-natal a gente precisa que ocorra esse processo da produção na medula óssea, tá? Bem, no pós-natal, a hematopoiese consiste na produção dos 3 tipos celulares, né? Tanto os eritrócitos, quanto os glóbulos brancos, quanto também os glóbulos brancos,
das suas mais variadas formas, né? A gente chama a produção dos granulócitos de granulocitopoese, dos linfócitos de linfocitopoese, dos monócitos de monocitopoese e a produção das próprias plaquetas que são formadas a partir desse processo que a gente chama de megacariocitopoese. E a eritropoese, que é a produção dos próprios eritrócitos. Tá? Então, na medula óssea, a partir então do 6º mês, tá? Sobre interferência hormonal aí, né? Nós vamos observar então a produção do sangue ou do tecido sanguíneo no interior, nesse canal medular de ossos longos e também na cavidade de ossos esponjosos, que a gente chama de medula óssea. A medula óssea, então, é um compartimento altamente vascularizado, ele vai ter grande concentração de artérias, veias, capilares, tá? A gente viu que os ossos, né, eles são formados graças à presença dessa grande vascularização. Tá? E dentro desse compartimento hematopoético, nós temos um estroma formado de tecido reticular. Lembra do tecido reticular que a gente falou no tecido conjuntivo lá nos TCPDs? É aquela grande gama de uma matriz com uma matriz riquíssima em fibras reticulares, que são aquelas fibras muito finas que abraçam as células, né? E exatamente por causa disso, você tem a formação de como se fosse uma estrutura esponjosa, assim, tá? Ali você tem as células livres, que são as células que são as responsáveis pela produção, né, dos restantes das células filhas. São 2 linhagens específicas, que são a chamada linhagem mieloide e a linhagem linfóide, tá? E ao longo do tempo, essa medula, que é rica em células que são precursoras do sangue, ela tende a ser invadida por células adiposas também. E a medula óssea vermelha, então, aos poucos, acaba podendo se transformar no que a gente chama de medula óssea amarela, tá? Além desses canais, desses ossos longos e esponjosos, né? Então, a gente sabe que no adulto a medula óssea ocupa os ossos do crânio, as clavículas, as vértebras, costelas, o externo e os ossos da pelve, tá? Além da produção, não esqueçamos que a medula óssea também é associada à destruição de eritrócitos envelhecidos e ela é responsável também pelo armazenamento de ferro, sob a forma de ferritina e também de hemosiderina. Esse ferro que vai ser utilizado, tá, sempre para a produção de novas hemácias, já que ele é a base do grupamento M, né, que faz parte da hemoglobina, tá? Em certos casos, como em hemorragias ou em certas leucemias, tá? A atividade hematopoética, ela é retomada pela medula óssea amarela, ou seja, você tem uma conversão aí, né, da medula óssea amarela na medula óssea vermelha. Tá? E em situações extremas de hemorragia, a gente também vê, às vezes, o fígado e o próprio baço assumindo essa hemocitopoese que a gente chamaria de extramedular, tá? Isso vai acontecer principalmente na nossa infância, se houver alguma necessidade, como o fígado ainda teve essa passagem do fígado para a medula, ela não é assim, acaba agora e volta e vai para a medula, né? Ela é aos poucos. Então, exatamente por causa disso, você retém ainda no próprio fígado algumas células que podem ser estimuladas a iniciar o processo de hemocitopoese extramedular, tá? Em adultos, isso já fica mais complicado de ser observado. Tá? Então, nessa próxima figura, nós temos aqui, tá? Os locais aonde a gente encontra, né? Os ossos, tá? E notem que à medida que a gente vai envelhecendo, a gente vai perdendo, né, a nossa capacidade de produção, tá? Então, ao nascimento, nós temos ainda, além dos ossos, a hematopoiese residual em fígado e baço.
tá? Depois ela some, só se houver alguma patologia envolvida, como a gente falou, pode retornar. Depois, na criança, para o adulto, já começa a reduzir basicamente ao esqueleto axial, tá? E em hemólise, numa situação de hemólise ou de hemorragia, pode haver ampliação para os ossos e para o fígado e baço, mas fica bem mais complicado. E à medida que a gente vai envelhecendo, a gente perde essa capacidade também, tá? Então, no adulto maduro, existe uma relação entre medula óssea vermelha e medula óssea amarela, que se estabiliza na segunda década de vida, tá? A não ser que se haja patologias. Na sétima década, como está colocado aqui, há na medula óssea 1/3 de tecido adiposo e 2/3 de tecido hematopoético. E depois da sétima década, ou seja, a partir dos 70 anos, a hematopoétise começa a decair muito, e aí ocupa de meio a 1/3 do volume medular, o restante acaba sendo realmente utilizado para medula óssea amarela, tá? Nesse gráfico aqui, a gente percebe exatamente essas alterações, né, que são decorrentes do processo de avanço de idade, tá? Então, notem aqui que nós temos, nos primeiros meses, né, nós temos aqui a hematopoiese sendo basicamente advinda, né, das células mesodérmicas que iniciaram lá no saco vitelínico. Isso tende a cair, né, à medida que você vai tendo o fígado assumindo. Isso normalmente a partir da sétima semana, sexta, sétima semana. Por isso que na sétima semana, se vocês lembrarem, quando nós falamos de êmbrio, a gente fala que o bebê começa a ter uma proeminência abdominal, que é decorrente desse crescimento do fígado, principalmente em relação ao seu papel no processo hematopoético. Tá? Aqui nós também temos o baço assumindo esse papel, e depois, lá do 4º mês, aos poucos, nós vamos tendo uma troca, né? Diminuindo, então, fígado e baço e aumentando a parte dos ossos, né? E aqui, os locais aonde normalmente no pós-natal a gente vai ter a produção dos mesmos, tá? Então, os pontos aqui de maior produção, né, a região de vértebras e pelvis, é o que mais produz e continua produzindo ao longo do tempo, tá? Na parte óssea associada a fêmur, notem que até 20 anos eu tenho uma estabilização, depois nós temos uma tendência a diminuir isso, tá? Como é o tecido hematopoético, né? Como a gente faz um corte, o que a gente visualiza? Então, vamos lembrar que ele está no interior dos ossos, né? Então, ele fica sempre entre o tecido ósseo, entre as trabéculas ósseas, tá? Então, no meio disso, nós temos a chamada medula óssea, tá? Na medula óssea, nós vamos conseguir observar o chamado tecido hematopoético, e dependendo do momento em que a gente vai fazer essa observação, a gente também vê, então, os chamados tecidos, o tecido adiposo, que é do que a gente conhece como medula óssea amarela, tá? Não confundir a medula óssea amarela, não é porque produz células leucócitos, né? É amarela por causa dos adipócitos mesmo, tá? Então, notem aqui que seria a parte hematopoética que estaria marcada em verde, e essas outras maiores, grandes aqui, né, parece com ausência do nada aí, né, a gente teria, então, de adipócitos, tá? Da mesma forma aqui, tá? Notem que essa figura aqui já mostra uma medula óssea bem, provavelmente mais de uma pessoa mais velha, onde você tem uma pouquíssima parte de hematopoiese e bastante parte de tecido adiposo branco, tá? Bem, no interior, então, da medula, nós temos as chamadas células-tronco, né? Essa é a grande motivo pelo qual esse tecido responsável pela produção das células do nosso sangue. As células-tronco são células que têm capacidade de autorrenovação,
tem capacidade de gerar grandes variedades de tipos celulares e tem capacidade de reconstituir todo o sistema hemocitopoético, tá? Nessas células-tronco, a célula-tronco hematopoética especificamente, ela se diferencia por expressar proteínas marcadoras de superfícies, como o CD34 e o CD90.3, tá? E à medida que ela vai se diferenciando, ela começa a expressar outros grupos de proteínas, tá? E originar, então, os chamados progenitores mieloides, tá? Que também são conhecidos como formadores de colônia S, tá? E que isso normalmente está associada a uma influência de interleucina 7, que é secretada pelas células reticulares, tá? Que envolvem todo o conjunto dessas células-tronco. E, além disso, a célula-tronco hematopoética também pode se modificar e dar origem, então, à linhagem que a gente chama de linhagem linfóide, tá? Então, nós temos duas linhagens decorrentes dessas células-tronco. A linhagem mieloide, também é chamada de CFUS, tá? E a linhagem linfóide, que é conhecida como CFUL, tá? Bem, o que a gente vai observar? Que a linhagem linfóide, ela é responsável, como o próprio nome já sugere, para a produção dos chamados linfócitos. E já da linhagem mieloide, vão ser oriundos as células vermelhas, a maioria das células são produzidas a partir dessa, que seriam os eritrócitos, tá? Os megacariócitos, que são a base para a produção das plaquetas, e o restante dos leucócitos, que não são os linfócitos, né? Então, neutrófilos, basófilos, eosinófilos e monócitos são produzidos a partir dele. Tá? Então, não esqueçam, aqui dá para ver bem direitinho, né, que a gente vai ter essas células-tronco e entre elas, essas células que são as células reticulares, que produzem, então, um tecido bem característico da medula para manter organizacionalmente, né, essas várias tipos celulares e, ao mesmo tempo, estimular o próprio processo de diferenciação. Tá? Então, esse é um esquema que vocês vão utilizar e que vão visualizar e estudar mais, provavelmente na imuno, tá? É importante que a gente entenda que é difícil a gente conseguir diferenciar num corte histológico, utilizando hematoxilina e eosina, essas diferentes linhagens celulares, tá? O que a gente vai observar é que a gente consegue definir o que é a base da parte branca, né, dos leucócitos, do que seria a eritropoiese, que seria as células que seriam associadas à produção das células vermelhas, tá? Uma vez que, por exemplo, para a produção de um eritrócito, nós vemos aqui, ó, toda uma sequência de eventos que ocorrem até a produção do eritrócito. Então, ele é derivado de uma célula que a gente chama de basal, né, que é desse tecido que é o tecido mieloide, que vai passar por uma série de características, dentre as quais uma diminuição do tamanho do núcleo até uma perda desse núcleo e perda de parte do citoplasma, para que a gente possa, então, ter os eritrócitos. Conseguir variar e visualizar cada uma digamos, desses eventos é muito difícil de acontecer. A mesma coisa quando a gente pensa na produção a partir das células mieloides, né, dos diferentes tipos de leucócitos. Então, a gente também não vê todos esses aqui com precisão, tá? Então, o que a gente vê? A gente vê na medula as chamadas séries hemopoéticas, e elas são normalmente associadas a essas células reticulares. Então, nós temos os megacariócitos, que são bem fáceis de ser identificados quando eles estão presentes, e sempre estão, né? Que são células bem visíveis, porque elas são grandes. O núcleo delas é o que a gente chama de polilobado, a gente já vai explicar o que é,
tá? E esses megacariócitos, eles são distribuídos completamente aleatórios. Normalmente tem de 2 a 5 por espaço no máximo, tá? E eles também normalmente não formam os grumos ou grupos, eles estão espaçados dentro dessas trabéculas aí, tá? A série eritroblástica, ela é visível sempre como pequenos cachos de uva. Então, as células que estão dando origem às hemácias sempre estão muito agrupadinhas, tá? Essa série é uma série onde as células apresentam normalmente um núcleo bem arredondado, bem escuro, e ele não está muito próximo à trabécula. Geralmente ele fica mais na região central, nas trabéculas ele fica mais na região central. Isso é básico, tá, gente? Isso, digamos assim, é o que é mais comum de a gente observar. E por último, nós temos a série que a gente chama de granulocítica. A série granulocítica, ela vai se distribuir por todo o espaço intertrabecular, próximo ou não aos ossos, e ela dá origem, então, ao que a gente conhece como os nossos glóbulos brancos, tá? Então, aqui, ó, mostramos uma parte, né, dessas 3 séries num corte de medula, tá? Visualizamos aqui adipócitos, né, porque sempre temos junto. Notem que a gente tem aqui uma série eritroblástica. Se a gente observar, então, parecem cachinhos, os núcleos são bem arredondados e bem escuros, tá? Que a gente não tá vendo a trabécula óssea, mas mais a região central, tá? E aqui um megacariócito, aqui a gente consegue, então, visualizar esse tal de núcleo bilobado ou multilobado, tá? São vários, parece grumos no núcleo, tá? É uma célula bem maior do que as outras, e todo o restante é de série granulocítica, tá? Então, essa é a diferença que a gente vai conseguir observar, tá? Aqui um pouquinho mais de detalhes da série eritroblástica, tá? Então, notem nessa figura a ampliação é menor, a gente realmente visualiza que formam cachos, tá? Então, aqui a gente também vê eritroblastos, né? E aí, cachinhos, ó. Esses núcleos são bem redondos e bem escuros, tá? E o citoplasma, ele geralmente é mais escasso. Por que que os núcleos são escuros? Porque, geralmente, a cromatina, ela vai começando a ficar mais densa para ser perdida posteriormente a parte do núcleo, tá? E o próprio citoplasma também vai sendo perdido, né? Não esqueçam que as hemácias ou os eritrócitos são células anucleadas, né? Bem, na série granulocítica especificamente, as células são bem mais numerosas. Então, nós temos as células que vão gerar neutrófilos, eosinófilos, basófilos, tá? As formas jovens, elas têm os núcleos um pouco mais claros, como essas aqui, ó, tá? E com a cromatina um pouco mais frouxa, e essas células assim são chamadas também de blastos mieloides ou mieloblastos, tá? É comum a gente também observar células em mitose, é muito comum, tá? E aqui a gente também pode encontrar macrófagos com hemosiderina. O que é hemosiderina? A hemosiderina é uma forma de armazenamento, né, de ferro, tá? Então, às vezes o que acontece é que esses macrófagos, eles vêm do baço, eles vêm retirar lá do baço as células que estão com problema de serem ou de manterem a sua atividade, voltam então para essa região trazendo o ferro, né? Então aqui está mostrando, ó, um macrófago com hemosiderina no interior dele, tá? O excesso, digamos, de ferro. E aqui uma mitose acontecendo, que são 2 características que podem ser observadas nessa linhagem, que é a linhagem granulocítica, tá? Os eosinófilos, eles também são facilmente reconhecíveis pela granulação abundante e grosseira no citoplasma, tá? Como está mostrando aqui. Entretanto, tá?
a gente precisa entender, e eu gostaria que vocês lembrassem disso, que eu vou cobrar mais as séries mesmo, tá? A série granulocítica, a série vermelha e, no caso, o megacariócito, que é o que está demonstrado aqui para vocês. Tá? Então, vejam o gruminho, né? Parece um cachinho. Nós temos a série que a gente chama de série vermelha, né? Vermelha. Aqui nós temos todas as outras células em volta, seriam as de série branca, e aqui a gente tem um pedaço, dá para ver um pedaço aqui da série que seria do megacariócito, tá? Então, aqui, ó, linhagem branca, tá? Série vermelha e o megacariócito, ok? Bem, falamos um pouquinho de cada um dessas células. O megacariócito, ele é uma célula grande, ela pode ser, inclusive, visível, chegar até 100 microns, que é o limite de resolução humana. O núcleo, ele é multilobado, como a gente falou aqui, ó, tem vários grumos, digamos assim. E ele é levemente basófilo, ou eosinófilo, como vocês queiram, então ele escora mais com a eosina, tá? E ele tende a ter uma perda progressiva de ribossomos, tá? E o que vai acontecer? Essa perda, né, permite ou impede que essa célula, ela, digamos, se mantenha, porque a gente vai ver um megacariócito riquíssimo em membranas de retículo, e ele vai sendo literalmente se desfazendo. E como ele não consegue, mesmo que tenha as trabéculas grandes, né, vasos sinusoides na medula, tá? Nós não vamos conseguir eliminar ou ter a saída dessas células. Então, ele vai sendo eliminado por pedaços, que é o que a gente conhece como plaquetas. Então, a partir do megacariócito são formadas as plaquetas, também conhecidas como trombócitos, que são partes celulares, são sempre anucleadas, tem uma forminha de um disco. Esse disco pode ter lá no sangue, no caso, variações de tamanho também, normalmente de 2 a 4 microns de diâmetro. E as plaquetas normalmente estão em número de 150 a 450 mil por microlitro de sangue. Tá? As plaquetas, elas têm uma vida útil de aproximadamente 10 dias e depois elas são destruídas no baço e no fígado, tá? O que a gente sabe? As plaquetas, elas apresentam no interior delas um sistema canicular, tá? Existem no interior dessas plaquetas também uma grande quantidade de grânulos. Na verdade, existem 4 tipos de grânulos no citoplasma de uma plaqueta. Os grânulos que a gente chama de alfa, os beta, os grânulos com núcleo denso e lisossomais, tá? Os grânulos associados a lisossomo e os grânulos associados aos peroxissomos. Esses são, ó, os grânulos delta, são grânulos também conhecidos como grânulos densos, tá? Que é o que está mostrando aqui, tá? Esses grânulos armazenam uma grande quantidade de ATP e ADP, tá? E apresentam também receptores de serotonina. A serotonina, ela é importantíssima nas células dos vasos sanguíneos para estimular a contração de musculatura. Então, esses grânulos, eles são liberados pelas plaquetas. Não esqueçamos que as plaquetas têm como função um processo de coagulação, né? Que faz parte de eventos maiores que a gente chama de hemostasia. E chega um momento em que a gente precisa fazer uma vasoconstricção. Para que isso, né? Logo que tem ruptura do vaso, a gente tem uma vasoconstricção provocada pela liberação desses grânulos delta ou denso para diminuir a concentração de sangue que possa ser perdida, tá? Existem outros grânulos que são conhecidos como alfa. Esses grânulos, eles também estão presentes, como está mostrado aqui para vocês, ó, tá? E eles contêm muito fibrinogênio e também fatores de crescimento plaquetário, tá? O que acontece? O fibrinogênio, ele vai ser convertido, depois a gente vai ver, em fibrina, que vai formar uma rede que ancora ou que impede a saída de células sanguíneas daquele vaso que é o vaso lesado.
E o próprio crescimento plaquetário, ele também vai estimular depois a cicatrização. Então, eu preciso que esse músculo liso da parede dos vasos, ele cresça, né, para fechar a ferida que foi a abertura daquele vaso que está estimulando as plaquetas. E os últimos grupos de grânulos, né, dos 3 mais comuns aqui, eu estou falando, né, são 4, mas eu falo dos 3 mais comuns, eles são os lambda, ou chamados grânulos lisossomais, e eles têm enzimas hidrolíticas. Qual é a função? Eles são os últimos grânulos a serem liberados, e eles vão estar associados à retirada do processo do coágulo, tá, e à remodelação vascular também. Tá? Então, esses são 3 grânulos que permanecem, ou que estão sempre no interior das plaquetas que são bem pequenininhas aí, tá? Então, as plaquetas, elas contribuem para o processo de hemostasia, que é, ou que depende não só das plaquetas, mas também de fatores do plasma sanguíneo e de fatores dos vasos sanguíneos, tá? Então, a plaqueta, ela não faz o estancamento, né, o processo digamos, de hemostasia sozinha, tá? O que é hemostasia, gente? A hemostasia, ela ocorre em várias etapas, e uma dessas etapas é a etapa de coagulação sanguínea, tá? Então, aqui tá mostrando. Eu também tenho esse vídeo aqui que eu sugiro que, se vocês quiserem dar uma olhadinha para ver, tá? Mas, de uma forma bem simplista, a partir do momento que ocorre a lesão do vaso, você inicia esse processo que a gente chama de hemostasia, onde você tem a vasoconstricção, tá? E a lesão provoca a exposição de fibras de colágeno. As fibras de colágeno que estão presentes na parede dos vasos sanguíneos são atrativos de plaqueta. Então, as plaquetas que estavam circulando ali acabam sendo atraídas para essa lesão, tá? E elas, então, começam a liberar a serotonina normalmente associada aos grânulos que a gente viu, tá? E aí, aos pouquinhos, você inicia o processo de vasoconstricção também. Junto com essa atração de plaquetas, então, você vai ter o que a gente chama de agregação primária, onde você vê, então, a formação do chamado tampão plaquetário. O tampão plaquetário nada mais é do que uma associação de várias plaquetas. Depois de várias plaquetas serem formadas, elas estarem unidas, elas começam a liberar, então, pelos grânulos deltas, o ADP. O ADP, como a gente comentou aqui, né, o ADP, ele está associado principalmente à agregação de outras plaquetas, para que possa, então, iniciar o processo que a gente chama de coagulação sanguínea. A coagulação sanguínea, as plaquetas liberam fibrinogênio no plasma, tá? E esse fibrinogênio, ele vai se associar, tá, a uma molécula que a gente chama de trombina. O que é a trombina? A trombina, ela é derivada de uma proteína que está no plasma, que é produzida lá no nosso fígado, que a gente chama de tromboplastina. Ou melhor, a tromboplastina, ela permite que nós tenhamos a protrombina, que também é produzida no fígado, tá? Sendo convertida a trombina. E a trombina ativa, geralmente a partir de cofatores como a vitamina K, induz, então, uma alteração do fibrinogênio para o que a gente conhece como fibrina. Então, a fibrina é uma rede, literalmente, é uma proteína fibrosa que mantém, né, que prende as hemácias, formando o que a gente chama de coágulo, tá? É uma proteína insolúvel, certo? Então, notem aqui que cada um dessas proteínas, o fibrinogênio, ele também é conhecido como fator 1 no processo de coagulação, foi um dos primeiros que foram descobertos. A tromboplastina é o fator 3, a protrombina é o fator 2 e o cálcio é um fator que a gente chama de fator 4. Esses números, eles são derivados geralmente
são conhecidos como derivados da ordem de conhecimento da ação de cada uma dessas substâncias e formam o que a gente chama de fatores de coagulação. Então, notem que não adianta só a plaqueta liberar fibrinogênio se eu não tenho vitamina K, se eu não tenho cálcio, se eu não tenho a protrombina e eu não tenho a tromboplastina. A tromboplastina, desculpe, antes eu queria falar da protrombina e acabei falando da tromboplastina. A tromboplastina é produzida pelas células do endotélio, tá, gente? Ocorrendo a lesão, você começa a produzir tromboplastina. E aí a protrombina, que é produzida no fígado, desculpa, ela vai ser convertida em trombina, que ativa, então, a diferenciação do fibrinogênio em fibrina. Tá? Então, a partir do momento que isso acontece, nós temos, então, a formação do coágulo. Mas depois da formação do coágulo, eu tenho que ativar todo o processo de remodelação daquele vaso, tá? E depois que esse vaso ele foi remodelado, eu vou ter que ter a retração do coágulo. Para isso, a gente precisa também do ATP das plaquetas, que ajuda, tá? E além de actina e miosina das células associadas ao próprio vaso, para que a gente aos poucos tenha primeiro a retração e depois a remoção completa. A remoção completa só vai acontecer a partir daqueles grânulos lisossomados das plaquetas, que com as suas enzimas hidrolíticas liberam completamente esse acumulado de coisas que foi formado durante a coagulação, tá? Então, nesse processo que é hemostásico, né, a gente tem uma série de fatores que, como eu falei, eles receberam um nome de acordo com a ordem da sua descoberta, tá? Alguns deles são sempre são observados, sempre são comentados, e vocês com certeza já conhecem, já conversaram, tá? E alguns deles foram descobertos ao longo do tempo, sempre fazem parte do processo, tá? Mas cada um sendo produzido em algum local, principalmente o fígado, tá? E que fazem a sua função, tá? Esse fator 8, que é o fator de von Willebrand, ele é bem conhecido, tá? Porque ele é o que falha nas pessoas que têm hemofilia, né? É um dos fatores que podem falhar, tá? Então, de novo, mostrando aqui, né, as plaquetas, que seriam todas essas pequenininhas, que geralmente estão associadas, não formam muitos grumos, mas não estão esparsas. Elas geralmente já estão próximas uma das outras, tá? Bem, as hemácias ou eritrócitos, eles são oriundos, então, dessa série eritroblástica aqui lá da medula, e quase 1/3 da população celular da medula é constituída por essas células que são chamadas de eritroblastos, que vão dar origem, então, aos eritrócitos. Tanto na criança quanto no adulto, elas são... Os eritroblastos dentro das séries vermelhas são difíceis de serem reconhecidos. A gente sabe que eles estão ali, mas a gente não consegue definir especificamente, tá? As diversas fases também que se visualizam e reconhecem esses eritroblastos até formar o que a gente chama de hemácia, a gente tem como visualizar, tá? Só que nós teremos que ter, digamos assim, normalmente uma microscopia um pouquinho mais apurada para conseguir visualizar, tá? Então, a primeira diferenciação dos eritroblastos, tá? Na verdade, esse proeritroblasto, um eritroblasto que já inicia um processo de diminuição do seu núcleo, que vai ser eliminado, literalmente, numa etapa que a gente chama de eritroblasto ortocromático, tá? O que a gente observa aqui? Depois que perdeu o eritroblasto, depois que perdeu o núcleo, essa célula, ela precisa, ao longo do tempo, desenvolver grande quantidade de hemoglobina, a gente não pode esquecer,
tá? E a hemoglobina, ela é produzida a partir de ribossomos. Então, esses reticulócitos, eles são células que não têm mais o núcleo, entretanto, eles têm ainda uma riqueza muito grande de ribossomos. Ao contrário dessas células aqui, que não estão presentes no sangue, nós já conseguimos observar reticulócitos no sangue. Os reticulócitos, eles marcam, né, ou demonstram literalmente a capacidade da medula de produzir hemácias. Depois que eles perdem os ribossomos, aí a gente diz então que você tem a hemácia propriamente dito, tá? Para vocês terem uma ideia, a partir de um proeritroblasto, um desse aqui, são gerados até 3.300 hemácias. Por que isso acontece? Porque à medida que eles vão sendo avançando nesse processo de diferenciação, eles vão aumentando o número deles também. Tá? Então, de um proeritroblasto, ele já se multiplica e durante essa multiplicação você tem a formação de 49 eritroblastos, que vão gerar mais ou menos 113 reticulócitos, tá? Alguns que ficam dentro da medula, outros que saem, e desses reticulócitos você tem, então, a capacidade de gerar até 3.300 hemácias. Aqui não, porque eles se multiplicam, né, gente? Porque não tem mais núcleo para multiplicação. Tá? Então, desde essa célula, que é o que a gente chama de proeritroblasto, existe uma síntese muito grande da globina, que seria a parte proteica da hemoglobina, tá? E aqui já ele inicia, em toda essa parte, esse acúmulo, ou a transferrina vai trazendo ferro, tá? Para se ligar. Literalmente o ferro ele é endocitado, lembra, a gente falou na citologia, né, da endocitose mediada por receptores, e aí vai acumulando ferro que vai ser utilizado na produção da hemoglobina, tá? Bem, sobre os vasos, sobre isso vou voltar, né? Não esqueçamos que nós não vamos trabalhar todas essas variações. A gente vai falar de série vermelha, tá? Mas são passíveis de serem observados. Então, os reticulócitos, como eu falei, são as células que penetram na corrente sanguínea e que vão permanecer ali até perderem todos os seus ribossomos, né? Acabarem a produção que teria que produzir, e aí você tem depois eles sendo produzidos, derivando a formação das hemácias. Tá? Utilizam-se a contagem dos reticulócitos para avaliar a atividade eritropoética. Se tem reticulócitos no sangue, é porque está tendo produção de hemácias, tá? Quando está aumentado em demais, o número de reticulócitos no sangue é alto, né? Que a gente chama esse processo de reticulocitose, tá? E normalmente está associada às anemias hemolíticas. Bem, os reticulócitos, eles apresentam-se com uma célula sem núcleo, mas com esses grumos, que na verdade são grumos basófilos, mais azulados, né? Quando se utiliza o corante específico, e são os grumos de ribossomos, na verdade, os polissomos lá que estão sendo produzindo, tá? As hemácias, especificamente, elas são, então, anucleadas e bicôncavas. O número de hemácias varia de acordo com a idade, com o sexo e com a altitude, tá? Em relação ao sexo, os homens apresentam maior concentração de hemácias, tem uma capacidade aumentada de produzi-las na sua medula. A altitude, quanto mais alto as pessoas moram, mais hemácias elas possuem, para ampliar a capacidade de oxigenação dos seus tecidos. Em relação à idade, quanto mais novo a gente tem, mais a tendência a gente possuir as hemácias, tá? Normalmente, as hemácias são as células em maior concentração no sangue, são de 4 a 5,4 milhões por microlitro de sangue. Na mulher, normalmente, em torno de 4 a 5,4, e no homem até 6 milhões por microlitros, né? Que eu falei que tem maior concentração. As hemácias geralmente tem bem fáceis de serem identificadas nas lâminas, por elas apresentarem na região mais central essa coloração mais clara, que envolve esse abaulamento, né, devido à ausência nuclear.
No interior das hemácias, ou eritrócitos, ou glóbulos vermelhos, nós temos, então, uma proteína chamada hemoglobina. A hemoglobina, como vocês sabem, é uma proteína sobre a forma quaternária, tá? Ela é também conhecida como uma cromoproteína, visto que ela apresenta uma coloração e dá uma coloração ao sangue. A coloração se dá principalmente devido à presença de ferro no interior da hemoglobina, cuja função principal é o transporte de oxigênio, dos gases respiratórios, né? Mas principalmente do oxigênio, que é o que mais nos importa, né? A hemoglobina, ela também está associada ao equilíbrio ácido-básico, como vocês com certeza já lembram e viram com o professor Marcos, né? Quando falamos isso na Bioquímica 1, fala-se na Bioquímica 2, e aqui a gente fala. Acredita-se que cada hemácia tem em torno de 250 milhões de hemoglobinas no seu interior. Tá? O que a gente vê no interior das hemoglobinas? Elas são estruturas tetrâmicas, tetraméricas, né? São formada por uma proteína chamada globina, que apresenta na sua região central um grupo prostético, que é o grupo M. O grupo prostético, especificamente, apresenta no seu interior o ferro, que tem afinidade pelos gases respiratórios, tá? Em relação à globina, no adulto, nós temos duas porções proteicas diferenciadas, duas porções que são conhecidas como alfa, mas nós também temos possibilidade de ter porções beta, gama e outras, tá? Essas outras proteínas, essas outras gamas produzem tipos diferentes de proteína, tá? A maioria das nossas proteínas presentes nas nossas células, a hemoglobina, 95 a 98%, é chamada de hemoglobina A, tá? E a hemoglobina A, ela apresenta duas subunidades alfa e duas subunidades beta. Mas além dessas, nós também temos outros grupos de hemoglobinas nas nossas células, como as hemoglobinas A2 e a própria hemoglobina F. A hemoglobina F é a hemoglobina fetal. A hemoglobina fetal é uma hemoglobina que a gente tende a eliminá-la à medida que a gente tem a gente vai crescendo, né? A hemoglobina F ela é encontrada em maior concentração, principalmente nos bebês, tá? O que a gente sabe? Essas hemoglobinas, elas têm afinidade diferenciada aos gases respiratórios. Como eu falei anteriormente, a hemoglobina fetal, ela tem uma afinidade muito maior do que a nossa hemoglobina de adulto, tá? Mas a gente não tem mais ela, né? E as hemoglobinas do tipo A, elas podem ser subdivididas em hemoglobina A0 e hemoglobina A1, tá? Essas hemoglobinas, elas estão associadas à capacidade de se glicosilar, tá? O que é a glicosilação? A glicosilação é a capacidade que essas hemoglobinas têm de reterem moléculas de glicose. Isso acontece normalmente quando você tem excesso de glicose no sangue, tá? O que normalmente a gente sabe que a Sociedade Brasileira de Diabetes recomenda esse uso da hemoglobina glicada, tá? Como critério de diagnóstico para diabetes mellitus. Tá? Normalmente, o que se espera é que dentro dessa hemoglobina A1, que pode ser dividida em A, B e C, tá? A hemoglobina C é que tem maior capacidade de glicosilação e ela não deveria, né, ser maior do que estar em mais do que 6,5%. Tá? Quando você tem excesso disso, normalmente, principalmente quando você tem associado uma glicemia de jejum maior, né, do que 200 miligramas por decilitro, você tem uma confirmação real de diabetes. Quando você não tem, né, ou quando você tem, estou falando de 200, eu sei que é menos, mas daí para que realmente se confirmaria, né? Mas quando você só tem a hemoglobina glicada, isso sinaliza o que a gente chama de quadros de resistência à insulina, né? Que é interessante e importante que vocês com certeza vão estudar também,
tá? Então, a hemoglobina, ela não só tem a capacidade de converter um excesso, às vezes, de glicose, também tem capacidade de atuar como um tampão, né? Lembra que parte do gás carbônico acaba, então, associada à hemoglobina, formando o que a gente chama de carboaminoglobina, tá? E essa atuação é essencial, tá? No equilíbrio para que a gente tenha ou mantenha um pH no sangue que é de aproximadamente, alguém lembra? Isso, 7,35, 7,4, tá? Então, a ação dela aqui como glicada, né, que está mostrando o que acontece, as moléculas de glicose se associam a ela, então espera-se que nós não tenhamos tanto isso, porque quadro um quadro de resistência, e a sua relação também diferenciada, que normalmente as pessoas não sabem, do equilíbrio ácido-base, tá? Bem, todas essas hemácias, elas têm um tempo de vida útil que gira em torno de 120 dias no sangue. Depois desses dias, essas hemácias, elas principalmente, mas todas as células, mas principalmente as hemácias, elas vão ser degradadas no baço e no fígado, tá? Num processo que a gente chama de hemocatarese. A hemocatarese vai ser explorada um pouquinho melhor quando a gente falar de bilirrubina, mas de uma maneira bem simplista, para que vocês entendam aqui, a gente vai explorar isso lá na nossa aula de bioquímica, tá? Depois dessas, nós temos essas hemácias sendo fagocitadas por macrófagos, e no interior do macrófago, então, você vai ter a degradação, né, do que seria a hemácia. A parte da globina, ela é digerida nos aminoácidos formadores, e os aminoácidos vão ser liberados pelos macrófagos para serem reutilizados na síntese de proteínas. O grupo M, ele vai ser então quebrado. O ferro vai ser liberado também, se ligando à transferrina e normalmente indo para o fígado, e depois do fígado retornando lá à medula óssea, onde ele pode ser utilizado novamente, então ele é reciclado, literalmente, né? E outra parte do grupo M produz uma substância chamada de biliverdina, que é convertida em bilirrubina. A bilirrubina é um dos componentes da bile, tá? E ela então vai ser liberada junto com a bile, né, com outros componentes da bile no intestino grosso, onde normalmente parte dela retorna convertida no que a gente chama de urobilinogênio, que retorna ao sangue e é excretado sob a forma de urobilina pelos rins, e a outra parte é transformada em estercobilina e é liberada pelas fezes. Tá? A estercobilina é que dá coloração às fezes, tá? E a urobilina é o que dá coloração à urina, tá? Quando você tem problemas no fígado, uma das coisas que é alterada é a capacidade dele de, então, fazer a hemocatarese, diminui a concentração de bilirrubina e a tendência é você ter fezes claras, tá? Isso a gente vai explorar um pouquinho mais lá na bioquímica, tá? Então, as hemácias, elas têm uma vida de aproximadamente 120 dias, tá? Bem, pessoal, eu vou deixar, tá? Para até ser mais fácil e não ficar tão alto o tempo aqui, eu vou falar dos glóbulos brancos e da linhagem que os produz no próximo vídeo. Tá? Então, terminamos agora nessa primeira parte, falando então sobre o tecido hematopoético e falando já no sangue das células que a gente encontra, né? Falamos de plaquetas e falamos também das hemácias. Tá? Se vocês gostaram do vídeo, por favor, deem um ok. Se tiverem dúvidas, podem colocar aí nos comentários. Se forem meus alunos, vocês podem utilizar o ambiente virtual, que é o EVA, para se comunicar comigo ou também por e-mail, tá? Muito obrigada por enquanto e a gente volta no próximo vídeo. Até mais!